guys, tudo certo com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre como é que funciona o vestibular da UFSC. Nesse sentido, eu dividi o vídeo em 3 partes. A primeira é para falar um pouco sobre o vestibular em si e o que cai em cada dia, as disciplinas. A segunda parte a gente vai falar sobre as notas de corte e por que eu sempre falo que 60 pontos é tipo um número mágico para passar no vestibular. E a última parte eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho sobre as minhas notas nesse último vestibular e como é que eu consegui fazer 70 pontos sem estudar. A primeira coisa que a gente tem que conversar é que o vestibular da UFSC mudou. A prova antes acontecia em 3 dias, sendo que o último dia era dedicado só para as questões discursivas e a redação. Agora o vestibular da UFSC acontece em 2 dias, sendo que o primeiro são 40 questões mais as questões discursivas e o segundo também 40 questões mais a redação. Então vamos lá, como é que tá organizada essa prova? Eu tô com o edital do vestibular de 2023 aberto aqui no meu computador. A prova de 2024 ainda não saiu o edital, mas é muito provável que seja bem parecido com o que a gente vai encontrar aqui. No primeiro dia de prova, as disciplinas que você vai encontrar vai ser primeira língua, segunda língua, matemática, biologia e 2 questões discursivas. A primeira língua você pode escolher entre língua portuguesa e literatura ou libras. Vão ser 12 questões, diferentemente da segunda língua, que você tem mais opções de escolha, que pode ser alemão, espanhol, francês, inglês ou italiano. Para a segunda língua vão ser 8 questões na prova. E matemática, que muita gente fala que é a terceira língua, porque tem muita simbologia matemática. É muito diferente da prova do Enem, por exemplo, sendo que geralmente nas estatísticas da UFSC, a pontuação máxima que as pessoas fazem em matemática é de 1,5 a 2. Em seguida a gente vai ter 10 questões de biologia e 2 questões discursivas. As questões discursivas costumavam ser 5, mas por conta da questão de tempo eles diminuíram para 2. Mas apesar de serem 2 questões, elas geralmente são divididas em itens A, B, C, D ou E. E para cada uma delas vai ter algum assunto provavelmente interdisciplinar. Pode ser que caia, por exemplo, uma questão discursiva inteira de matemática ou ela esteja ali mesclada com matemática, física ou química. Geralmente eles tentam contemplar um pouco de todas as frentes, mas nem sempre isso acontece. Às vezes você é super bom em história, mas não vai ter nenhuma questão aberta sobre história. Então é um risco que a gente acaba correndo. 2 questões importantes a gente está comentando. O primeiro é que, para quem já pegou a prova da UFSC para fazer, sabe que as questões não são objetivas, mas são de múltipla escolha, quase como um verdadeiro ou falso. A gente vai ter proposições, que são afirmações que você precisa julgar se elas estão certas ou corretas, e no final das contas, quando você identificar as verdadeiras, você precisa somar os números que estão do ladinho dela. Vamos entender como é que isso funciona. Eu tô com a prova de 2022 aberta aqui no meu computador, e a primeira questão que aparece de biologia é uma questão sobre sistema digestório. Mas o que importa aqui são as proposições. Pode ser que tenha uma imagem, pode ser que tenha só texto. Geralmente as questões elas vão introduzir do que se trata, e as proposições, as questões vão estar relacionadas a isso. Então dá para cobrar muita coisa em cima de um tema. Esse é o diferencial, é o que geralmente que deixa todo mundo um pouco com medo da prova da UFSC, né? Porque geralmente ela é muito conteudista. Mas existem estratégias e formas da gente conseguir garantir uma pontuação adequada. Posso estar gravando um vídeo falando um pouco sobre estratégia de prova e falando um pouco sobre como é que funciona de fato a pontuação da UFSC, que é uma coisa que demanda um pouco mais de tempo para explorar. A segunda coisa é que as questões de matemática vão ser 10, sendo que uma geralmente vai ser uma questão aberta, onde você não vai fazer essa somatória, você simplesmente vai ter que dizer o resultado, e esse resultado vai ter que estar entre 0 e 99, já que o gabarito não tem um número maior que esse. Voltando aqui para os dias de prova da UFSC. O segundo dia de prova a gente vai ter um eixo bem grande que é de ciências humanas e sociais. Vão ser 20 questões que a UFSC pode cobrar história, geografia, filosofia, sociologia e no mínimo 2 questões interdisciplinares envolvendo essas disciplinas. A UFSC adora questões interdisciplinares, então a gente vai encontrar várias delas ao longo da prova e inclusive em outras frentes, como biologia, geralmente atrelada à física ou química. Então, esteja preparado para isso. Por fim, a gente vai ter 10 questões de física e 10 questões de químicas. Além, é claro, da redação. A redação é apresentada pela UFSC geralmente em 3 opções, em que um candidato pode escolher uma delas. Geralmente, tem a possibilidade de fazer uma redação argumentativa, dissertativa, que é aquele modelo clássico que o Enem geralmente cobra da gente. Além, é claro, de outras 2 opções, que podem ser crônica, pode ser simplesmente um conto, pode ser uma carta, pode ser um manifesto. Então, geralmente, o estudante pode optar por alguma dessas 3. Na última prova que eu fiz, em 2023, não teve a opção de redação argumentativa dissertativa, o que foi realmente motivo de pânico para muita gente. As pessoas geralmente vão preparadas para escolher essa opção e a UFSC resolveu dar uma sacaneada, uma trollada nas pessoas. Então, as opções que tinham, se eu não me engano, era crônica, um outro era uma carta e por último era um manifesto.
Eu não sei por que motivo eu escolhi manifesto e consegui uma pontuação razoável. Às vezes isso pode acontecer, então é importante estar preparado para pelo menos saber escrever um outro estilo de redação. Mas antes, 3 coisas que eu acho super importante você saber antes de fazer o vestibular da UFSC. A primeira delas é em relação à prova em si. Quais são as questões que mais aparecem na UFSC? Quais são os assuntos mais recorrentes? Qual que é o estilo de prova da UFSC? Tudo isso você descobre fazendo as provas dos anos anteriores. Então é super importante você estar ligado nesses assuntos e praticar essas questões. A segunda coisa importante de você saber é a concorrência do curso, ou seja, quantos candidatos vão estar concorrendo por uma vaga. E isso você consegue também no site da UFSC. E por último, uma informação valiosíssima de você saber é a nota de corte, ou seja, qual que é a pontuação mínima que eu preciso fazer para garantir que provavelmente eu passe. Então, assim, baseado na nota de corte do ano passado, eu tenho segurança de que sim, eu vou passar, porque eu atingi uma nota muito parecida. Então, tudo isso você encontra no site da UFSC, e mais especificamente no site da Cooperv, que é a banca que organiza e elabora as provas da UFSC. Então, geralmente, todas essas informações vão estar atreladas a algum ano específico de vestibular. Então, o último vestibular que teve da UFSC foi o de 2023. Então, a gente vai colocar aqui no Google 2023. Pode colocar Cooperv aqui, para não ter erro. Então, geralmente vai estar aqui na primeira opção de busca. E essa aqui vai ser a página principal, que vai conter todas as informações que aconteceram no vestibular de 2023. Isso acontece porque sempre quando a UFSC anuncia um novo vestibular, ela abre uma nova página como essa e começa a colocar informações desde as mais iniciais, como por exemplo, quais são os livros obrigatórios que você precisa ler, até as informações mais finais, como por exemplo, os resultados, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chamada, tudo isso você vai encontrar nesse único site. E eles continuam existindo muito tempo depois, então você consegue encontrar, por exemplo, uma página muito parecida como essa do vestibular de 2020, 2009, por exemplo. Então, quais são as informações mais relevantes aqui da página? Inicialmente, se a gente for descendo aqui, a gente vai encontrar as provas e gabaritos definitivos, beleza? Clicando aqui, vão aparecer as diferentes provas, que nem mais ou menos acontece com o Enem, né? As cores das provas e, respectivamente, o gabarito. Na sequência, então, se a gente descer um pouco mais aqui, a gente vai encontrar uma das primeiras informações que aparecem depois que o período de inscrição se encerra, que é a relação de candidato-vaga. Cara, sem dúvida nenhuma, um dos cursos mais concorridos, acho que de qualquer universidade é o curso de medicina, mas aqui a gente consegue ter uma ideia um pouco melhor sobre qual é a concorrência na UFSC e qual é a concorrência de outros cursos também. E por fim, uma das sessões que talvez seja uma das mais importantes é essa daqui, que fala em relação aos dados gerais do vestibular. Tá meio escondidinha aqui, mas essa sessão aqui, ela revela uma série de informações valiosas, tal como a nota de corte, beleza? Logo de cara aqui a gente tem várias sessões que dizem respeito à nota de corte, dependendo de qual classificação. A UFSC trabalha com ações afirmativas, que são cotas, né? E aí, dependendo da ação afirmativa, a gente vai ter uma nota de corte diferente. Vamos dar uma olhada aqui na classificação geral. Eu costumo dizer que, cara, 60 pontos é um número mágico para a UFSC. Qualquer pessoa que conseguir atingir 60 pontos pode ficar tranquila que é muito provável que passe em qualquer curso que desejar na UFSC. É claro que tem as suas exceções, né? Dependendo daqui do ano de vestibular da UFSC, pode ser que tenha um curso que tenha uma nota um pouco maior. E medicina é um curso que foge à regra e que também existem exceções. Dependendo do ano do vestibular, alguns cursos são um pouco mais concorridos que os outros. Mas, em geral, 60 pontos é um número mágico e te permite passar em qualquer curso da universidade. Basicamente, essa aqui é a relação dos cursos e notas de corte do vestibular de 2023. Se a gente for passando aqui pela segunda coluna, a gente consegue perceber que a maioria dos cursos, a nota de corte é abaixo de 60 pontos. Alguns, inclusive, muito menos que isso. Por exemplo, a administração, bacharel noturno, com 29 pontos, você consegue ser aprovado nesse curso. Além disso, se a gente for correndo aqui a relação, a gente vai perceber que muitos cursos ficam abaixo de 60 pontos. Alguns ficam muito próximo, ligeiramente acima de 60 pontos, o que quer dizer que provavelmente você seja chamado numa segunda lista, numa terceira lista, porque nem todo mundo que é aprovado se matricula na UFSC. As pessoas geralmente fazem vestibulares em outras universidades também, então é muito provável que você seja aprovado. Então, cursos, às vezes, que as pessoas consideram concorridos, como enfermagem, por exemplo, a nota de corte de ampla concorrência fica em 40 pontos. Outros cursos, outras engenharias também, a gente consegue ver aprovações abaixo de 60 pontos. A engenharia de controle de automação, 55 pontos. Vamos ver a engenharia civil, que geralmente é bastante concorrido. Engenharia civil, com 46 pontos, você é aprovado no curso e pode colocar na testa. Além disso, farmácia, a nota de corte chega em 39 pontos. Fisioterapia, com 27 pontos, você é aprovado, ou seja, com um dia de prova você consegue garantir a aprovação em fisioterapia. Odontologia, que é um curso que muita gente quer fazer, que é um curso caro nas universidades privadas, com 55 pontos você consegue garantir uma aprovação em odonto. É claro que existem várias exceções, cursos como psicologia, direito, jornalismo, que são concorridos, geralmente ficam um pouco acima desses 60 pontos. Mas eu tô falando de ampla concorrência. A maioria dos cursos aqui ficam muito abaixo de 60 pontos. Quando a gente fala de ações afirmativas, as notas vão muito abaixo.
Eu trouxe aqui a relação de cursos e notas de cortes para ação afirmativa de escola pública em renda acima de um salário mínimo e meio. Ou seja, se você estudou em escola pública durante o ensino médio e tem uma renda per capita de mais de um salário mínimo e meio por pessoa, se enquadraria nessa categoria aqui. Chamar atenção é que aquela regra dos 60 pontos, cara, é super aplicável aqui, porque geralmente não tem nenhum curso cuja nota é maior que 60 pontos. Óbvio, com exceção de medicina. O que eu queria chamar atenção é o seguinte, muitas vezes alguns cursos não têm classificação. Por exemplo, o curso de administração bacharel noturno não teve classificação. Por que isso acontece? Existem basicamente duas explicações. A primeira delas é que ninguém nessa categoria se inscreveu para esse curso, e por isso não teve classificação. E a segunda delas é que talvez esse curso tenha tido uma baixa concorrência, inclusive na ampla concorrência, ou seja, na classificação sem ação afirmativa. Isso quer dizer que se sobrou vaga na ampla concorrência e alguém se inscreveu nessa categoria, essa pessoa é automaticamente classificada como ampla concorrência. Não sei se faz sentido isso. Eu posso fazer um vídeo tentando explicar. Inclusive, esse é um dos motivos porque não vale a pena se inscrever em ampla concorrência, quando você tem direito de alguma ação afirmativa. Muitas pessoas acabam pensando em se inscrever em ampla concorrência porque o número de vagas é maior, mas isso não faz o menor sentido. Então, como prometido, por fim eu queria mostrar as minhas notas no último vestibular da UFSC que eu fiz, que foi de 2020. Só para contextualizar, para aqueles que não sabem, eu sou professor de cursinho e estou me formando em biologia, então uma das formas que eu uso para me manter atualizado é fazer os vestibulares e o Enem. Então é importante ressaltar que, embora não tenha estudado, eu estive envolvido com as questões e com o vestibular de maneira geral. Então não é como se eu tivesse saído do ensino médio e ter feito a prova de paraquedas. Mas, apesar disso, eu posso dizer que conhecendo a prova e a partir de algumas estratégias de questões, eu consegui ir bem em temas que fazia muito tempo que eu não via, como física, por exemplo. Vamos dar uma olhada então. Então, beleza, esse aqui é o meu boletim de desempenho individual. Eu apliquei para farmácia em 2023, acabei sendo classificado e chamado, mas como eu não tinha encerrado biologia, eu não poderia começar um novo curso, né? E, bom, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que não, eu não gabaritei biologia. Bom, mas tem algo interessante para falar sobre isso, é que muitas vezes quando a gente está confiante em uma disciplina, às vezes a gente não vai tão bem na UFSC, esse é um dos poréns, né? O vestibular da UFSC tem múltiplas escolhas, né? Então, uma das formas de você trabalhar é jogando safe, ou seja, tentando identificar pelo menos uma que esteja correta para não anular a questão, ou jogando, sabe, no nível expert, colocando todas que você sabe que estão certas. Isso pode trazer algumas consequências, como, por exemplo, anular a questão. Essas são duas formas diferentes de realizar a prova. E eu costumo recomendar para aquelas pessoas que não querem fazer medicina jogar safe. Muitas vezes você consegue uma boa pontuação simplesmente tentando identificar uma proposição que esteja correta. Lembro que o professor falando que se você pelo menos identificasse uma questão correta de cada uma das 80 questões da UFSC, você conseguiria atingir uma pontuação ali de 60 pontos. E foi mais ou menos isso que eu fiz em relação às questões de física e química. Eu consegui fazer uma pontuação de 7 pontos de 10 e de 8,39 de 10 em química, simplesmente identificando uma opção correta. Minha pontuação final ficou 71 pontos, o que me garantiu o segundo lugar em ampla concorrência no curso de farmácia. Então é isso, se vocês gostaram do conteúdo do vídeo, considere se inscrever no canal, deixa um like para apoiar esse material e até o próximo vídeo.